Dalai Lama tem essa frase que eu adoro: a mente é incessante e luminosa. É como se fossem raios de luz multicoloridos, e isso são os neurônios, né? E esta é a analogia que se dá do que é a vida do universo. E nós somos a vida do universo, nós não estamos separados de nada nem de ninguém. E o que a gente faz, fala e pensa, mexe nessa trama. A prática da meditação, da reflexão, da contemplação de si mesmo, é perceber isto. Como é que eu estou mexendo nisto? Está sendo bom para todos nós ou estou pondo bobagem nisso? Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao podcast Meu Momento Místico, conteúdo produzido pela WeMystic Brasil. Eu sou a Vivi Peterson, sou jornalista e astróloga, e sou eu quem te faço companhia por esta jornada de autoconhecimento e autodesenvolvimento. Se você estiver acompanhando o nosso podcast de qualquer plataforma de áudio, convido que rapidamente corra no nosso canal do YouTube, porque hoje a gente está com uma presença pra lá de especial. Ao WeMystic e o Meu Momento Místico, queremos dar as boas-vindas à querida Monja Cohen. Muito obrigada, é um prazer estar com vocês. É um prazer imenso nosso de aprender um pouquinho com você hoje. Então, muita gratidão por estar aqui. Obrigada. A Monja Cohen é missionária oficial da tradição Sotoshu, Sim. do Zen Budismo, e fundadora da comunidade Zen Budista Zen do Brasil, em São Paulo. Ordenada monja em 1983, viveu 12 anos no Japão e retornou ao Brasil em 1995. Autora de mais de 20 livros, com 1 milhão de exemplares vendidos. Monja Cohen também atua nas redes sociais e na educação à distância, com cursos como 21 dias para ressignificar sua vida e despertar Zen. Ela orienta grupos Zen budistas no Brasil e promove a cultura de paz por meio das palestras e eventos. Atualmente, também apresenta o programa semanal Momento Zen na Rádio Vibe Mundial e o podcast Despertar Zen. Quanta Sim. Coisa, monja. Me mantenho ocupada. Me mantenho ocupada. E antes, vamos começar do início. Sim. Tinha uma vida convencional, vamos Sim. dizer assim. E o que te levou a se abrir para essa espiritualidade, né? Esse trilhar? E o que da sua vida convencional você trouxe, você traz diariamente, talvez, nessa jornada que você atua há tanto tempo? E eu acho que nunca nada começa de repente, né? Tem alguma coisa que vem desde a infância, talvez até antes da infância, do nascimento. A minha mãe disse que viu uma figura voando pela janela do hospital onde ela estava esperando eu nascer. Ela disse que era uma freira que voava no ar assim. Eu falei assim, é uma menina. Olha. Bom, a menina que já estava se mostrando freira, estava lá já se mostrando, né? Sim. Então, eu não sei, essas coisas a gente nunca pode confirmar, mas é interessante saber que já tem algumas coisas que vêm de muito tempo atrás. E a gente não sabe exatamente de onde. Sim. Na minha infância, eu me questionava muito, eu lia muito, com 9 anos comecei a ler tudo que tinha em casa, uma curiosidade muito grande sobre a vida, sobre Deus. Minha mãe era católica, eu falei, que história é essa de Deus? Que Deus é esse que minha mãe acredita? Então, houve questões muito fortes mesmo. Uma certa época, eu entrei no colégio de freiras e pensei em me tornar religiosa. Meu pai foi absolutamente contra, então desisti. Acabei casando muito cedo, tive uma filha, separei do marido, fui estudar de novo, fui trabalhar, fui ser jornalista. E sendo jornalista do Jornal da Tarde, era repórter da Geral. É mesmo? É uma coisa muito intensa, né? Nossa, e assim, naquela época já era, né? E hoje já a comunicação vai se mudando. Caramba. Mas tinham poucas mulheres na redação e eu era uma delas. E a gente nunca sabia o que ia fazer naquele dia. Tinha um pauteiro que dava uma pauta e você saía. Enfim, foi uma época muito interessante, mas questionadora. Porque tantas diferenças sociais, um momento que tinha um governo militar muito forte, muitas pessoas que desapareciam, havia também atos de assassinatos em bancos pelo grupo que era revolucionário, né? Então houve muita coisa muito forte acontecendo na época dos meus 19 anos, 18, 19 anos de idade. E aí você começa a se questionar sobre o mundo, sobre a vida, o que estamos fazendo aqui, e será que não é possível ter mudança sem violência?
Essa era a minha pergunta principal. Que precisa haver mudança, sim. Que a sociedade estava desestabilizada, sim. Que alguns com muito e outros sem nada, também está errado. Mas como é que a gente pode equanimizar isto sem violência? E aí começo nessa procura. Haviam grupos nos Estados Unidos do Zen budismo, que já viviam sem agrotóxicos, fazendo reciclagem. Então, haviam coisas no mundo acontecendo que me levaram a procurar pelo Zen. Fui morar nos Estados Unidos, me casei com um norte-americano, fui morar nos Estados Unidos, e nessa ida para lá procurei o Zen Center de Los Angeles, e quando cheguei falei, é isso. Isso dá sentido à minha vida. Se encontrou. Encontrei um caminho que fazia sentido. Eu estava numa procura desde, eu posso dizer, os 11 anos de idade, conscientemente estava nessa procura. E foi com 28 anos de idade que eu encontrei o Zen Center de Los Angeles, quer dizer, foram 17 anos, né? De busca. Buscando para cá, para lá, procurando em toda parte, até que falei, não, aqui faz sentido, e aí fiquei. E você estava falando de questionamentos, né? 17 anos de busca. A dúvida, ela é uma constante por quem começa a se despertar espiritualmente. Sim. Qual que é a importância da dúvida? E como que você lida com as dúvidas hoje? Não, a dúvida é maravilhosa, né? Esse não saber é mais importante do que saber. Agora nós temos que saber questionar. Qual é a questão que eu faço agora, né? Como que eu posso... A minha pergunta é como fazer com que o maior número de seres desperte? Como é que as pessoas podem acordar? Porque a gente vê muita gente que está meio perdida no mundo, né? É como se estivesse meio sonambulando por aí. O olhinho ainda não abriu direito, fica assim sem enxergar direito a realidade. No automático. No piloto automático, e muitos seduzidos pelas redes sociais, muitos são enganados, né? São muito enganados, porque não olham em profundidade. O que realmente está acontecendo, por que essa pessoa está se manifestando assim, e eu acho que isso para mim é muito interessante, a gente procurar olhar o que está por trás, né? O que está acontecendo. Veja que interessante, falo de inteligência artificial, né? E sendo você uma astróloga, eu vou te comentar sobre isso, porque eu não sei nada de astronomia. É uma coisa que eu nunca estudei, astrologia. É uma coisa que eu nunca estudei, nunca me aprofundei. E puseram a minha voz e a minha imagem dando aulas de astrologia. É mesmo? É mesmo. Não sou eu, gente. Não sou eu não entendo nada. Por favor, não é a monja que está falando sobre planetas, sobre signos. Sobre signos, e fala mesmo? Sobre os vários signos. A inteligência artificial parece que usou a minha voz, e eles põem umas fotos minhas, tiradas da internet de algum lugar, como se eu estivesse dando aulas de astrologia. Então, eu já vou avisando a todos que a astróloga aqui, ela não sou eu. As perguntas de astrologia são para ela e não para mim. Eu posso falar um pouquinho do Zen budismo, mas realmente é um campo de estudos que eu não me aprofundei. Sim. Então, não poderia estar dando aulas sobre astrologia. A internet não tem limites, né? E, Monja, essa questão da busca, né? Então, a dúvida é a busca, e essa busca pela renovação. Eu percebo que, assim, eu aqui nessa posição de entrevistar tanta gente bacana, eu vejo que as pessoas, elas estão, sim, dentro de um caminho de autoconhecimento. Sim. Elas estão buscando uma renovação, uma evolução, mas, ao mesmo tempo, tá pegado aqui também, né? Sim. Como é que faz essa dualidade? Nós vivemos o paradoxo e a dualidade, né? A gente não escapa disto, mas a gente perceber. Acho que o ponto mais importante, o que o Zen faz, que a meditação faz, é você ter conhecimento de que você está entre esses dois mundos e que está tudo bem. É o estado de presença? É o estado de presença pura, que eu chamo, né? Em vez de ficar pensando, eu devia estar aqui, devia estar lá, não, estou nos dois ao mesmo tempo, e às vezes eu percebo um e não percebo o outro. É uma frase até do nosso fundador, que é um monge do século XIII no Japão. Diz que quando um lado está claro, o outro está escuro. Quando este é que esclarece, o outro escurece. Mas não significa que um seja claro e o outro escuro, é simplesmente que simultaneamente é muito difícil, e alguns de nós conseguimos perceber ambos ao mesmo tempo. Sim. E para a gente atingir a nossa iluminação, tem que passar pela sombra. Ah, sim, por todas as sombras e todas as provocações da mente humana. E é tão difícil, Monja, como faz? E tem armadilhas no caminho. O tempo todo. O tempo todo são armadilhas. Eu digo assim, se você quer chegar num lugar muito especial, vão ter obstáculos no caminho. Se você percebe o obstáculo como obstáculo, ele deixa de ser obstáculo, porque você reconhece, você não cai na armadilha.
Você percebe. E você fala, nossa, olha que interessante, estão me provocando. E eu não vou parar aqui. Às vezes a gente cai na armadilha, fica preso um pouquinho lá. Mas não adianta se ficar preso numa armadilha. Quanto mais você tentar se livrar, mais difícil vai ser. É como a mosquinha que cai numa teia de aranha. Se ela caiu na teia de aranha, quanto mais ela se mexe, mais presa fica. Quando a gente percebe que caiu numa armadilha da vida, dessa procura do uno, da procura do espiritual, e às vezes tem coisas que vêm realmente para tentar impedir. Não é tentar impedir, é ver se você está pronta. Porque se estiver pronta, você atravessa. É um teste. É um teste. Então, se você vê isso como um teste, é diferente de ver alguém está me atrapalhando, tem pessoas querendo me impedir, porque a gente sempre está colocando em alguém, né? Alguém fora de mim quer atrapalhar a minha vida. Mas será que não veio para me fortalecer? Então, quando você muda esse olhar, parece que a coisa fica mais bonita. Recentemente, eu tive contato com uma frase. E essa frase, ela fez muito sentido, assim, de tudo que já foi no passado e o que está acontecendo agora, que é, tudo que vem para mim, é para mim. Isso. Tanto o lado positivo e o lado negativo. Então, se o positivo vem, poxa, que bom, é merecimento, talvez, é um teste que foi dado com sucesso, e o negativo é para aprender. É verdade isso? É verdade. O fundador da minha ordem no Japão, no século XIII, ele acabou indo para a China. Ele era um monge japonês, um jovem japonês, e foi para a China, para um mosteiro. E lá, quando ele vê os monges fazendo aquilo que ele tinha lido nos livros, né? Que põe um manto na cabeça antes de vestir, faz a prece. Ele diz que molhava as roupas dele de tanta comoção que ficava. E diz assim, eu devo ter feito karma benéfico nas vidas anteriores a esta para merecer essas bênçãos. Então, tem um merecimento que vem de alguma coisa que a gente nem sabe o que foi, mas que a gente construiu isto. Então, coisas boas chegam até nós. E quando são coisas que não são tão benéficas, são testes para nos fortalecer. Você tem certeza desse caminho? Você quer mesmo continuar nessa rota? Ou você vai desistir porque está difícil? Então, é para ver um pouquinho a nossa determinação. Tem uma frase que eu gosto muito desde que eu ouvi, que diz assim, o encontro é a procura, e a procura é o encontro. E parece que foi do Papa Francisco, quando ele era bispo na Argentina. Olha só. Mas é uma joia, né? É uma joia preciosa. É um aprendizado. A procura, se está na procura, é porque você já encontrou. Você já sabe que existe alguma coisa. E essa procura não tem fim. Não é dizer, não, agora eu já cheguei no máximo, já sei tudo, não tenho mais nenhuma dúvida. Tenho. E as dúvidas nos alimentam. Elas nos fazem aprofundar mais na verdade e no caminho. O ato de questionar, então, faz com que a gente vá evoluindo. Sim. E quando a pessoa fica muito presa no questionamento? Ah, bom. Aí já é a armadilha do caminho, já né? É a armadilha. Não conseguiu perceber. O questionar é bom, mas não é uma prisão. Tem que ser uma libertação. É um caminho de abertura, de ver portais, de ver entradas de libertação. O meu professor nos Estados Unidos, foi o meu primeiro professor, que era um japonês, ele dizia assim, quando você encontra um dharma, um ensinamento, penetra esse dharma. Não fica só vendo, eu vou procurar outro. Porque às vezes tem isto, a pessoa encontra uma questão, leva para outra questão, leva para outra questão, e só fica questionando e não percebe, não vai adiante. Fica parado como um círculo vicioso, né? Eu digo que o círculo vicioso, antigamente, hoje estão usando de novo os LPs, né, que são os vinis, né? O vinil. O vinil tinha uma agulhinha que você punha em cima, e se ele tivesse um defeito, ele não saía a música, ele ficava E às vezes a nossa vida fica assim, a nossa procura espiritual fica assim. Ela parece que travou em algum lugar. E o que a gente precisa nesse momento é uma força. Às vezes a gente tem que se levantar, ir até o aparelho, levantar a agulhinha e pôr no sulco seguinte. Às vezes é uma pessoa que a gente encontra, uma astróloga que a gente encontra, uma terapeuta, alguém que está no caminho e que pode nos ensinar. Diz assim, não, basta você levantar um pouquinho, inspira e solta. E você vai no sulco seguinte e a música continua. E tem pessoas que não percebem isto e ficam lá ouvindo só o ruído, dizendo a vida não tem mais sentido, não tem mais música, não tem beleza, só tem um ruído. É porque está travado nesse lugar, como você falou, de questionar sem ir adiante. E todas as pessoas, as pessoas na nossa vida que aparecem, a gente pode considerar como mestres, professores?
Nós dizemos que são seres iluminados, disfarçados a nos mostrar o caminho. Como fosse bodhisattvas. Bodhi quer dizer o ser que despertou, sattva é ser. O ser que despertou, que vem disfarçado a nos mostrar o caminho. Aquele monge beneditino, São Bento, né? Ele dizia para os seus alunos, né? Cada um que chega a você é Jesus. Só que ele não vem com a roupinha de Jesus, ele não vem com a carinha de Jesus, ele vem disfarçadinho. Mas você é capaz de tratar cada pessoa que você encontra como mestre? Eu acho que isso é um desafio. É um desafio enorme, porque pensando bem nessa questão de Jesus, às vezes as pessoas estão bem diferentes de Jesus, monja. São. Não tem como a gente tentar, né? Mas é o estado de presença. O que isso está me ensinando? Tem certas pessoas que nos ensinam e nos estimulam a querer ser como essa pessoa. E outros para você dizer, não quero nunca ser como este ser humano. Uhum. E a minha superiora mesmo, no mosteiro, ela contava essa história. Ela era professora também da cerimônia de chá e de flores. E eles estavam todas alegres, a turminha dela, ela dando aula do chá, e fez um arranjo bonito de flores e tudo. E, de repente, chegava a sombrinha, que ela chamava. Era aquela moça que entrava taciturna na sala. E, de repente, todo mundo ia ficando triste junto. A energia baixava completamente. E ela dizia assim, eu espero que eu nunca seja desse jeito. Que as pessoas se alegrem de me ver e aos lugares que eu for possa trazer um pouco de luz e não de sombra. Olha. Mas todas se apiedavam da moça, né? Porque por que ela era tão sombria, tão tristonha, tão para baixo, né? Mas claro que na convivência ela foi se transformando. Agora, eu queria que você explicasse um pouquinho para o pessoal que não está acostumado com o termo, sobre o conceito de impermanência, né? Que ele é um conceito central do budismo. O que seria e como que a gente pode aplicar isso? Não há nada fixo nem nada permanente neste mundo. Desde que nós entramos nesta sala que nós estamos conversando, nós já estamos diferentes. Não somos as mesmas pessoas que éramos antes de nos olharmos com tanta intimidade. Então, a mutação está acontecendo. O planeta Terra está girando em torno de si mesmo, em torno do Sol. Não para nem um instante, não dá uma paradinha, nem vai para trás. Exato. Só vai para frente. Dentro, no centro da Terra, é fogo puro, é o magma, que de vez em quando sai por um vulcão. Ela não tem parada. Ela não diz os vulcões não vão mais ser vulcões, continuarão sendo vulcões. Alguns extintos e outros não. Se a gente puser, por exemplo, os povos indígenas, né, os povos originários, tem uma parte do crescimento, de um ritual de crescimento, que é enterrar a pessoa dentro da terra, vivo, com canudinho para respirar. E o que a pessoa que fica enterrada percebe? Que a terra está viva. E ela começa a puxar todos os pelos do seu corpo. E você sente sobrancelhas, cabelo, tudo é puxado pela terra. Fica um certo período de tempo, não é muito, mas é o suficiente para perceber que a terra está viva e está em movimento e transformação. Então não é só a semente que você joga, que você rega e que vê crescer. Tudo está em movimento e transformação. O planeta todo, o nosso corpo, a nossa mente, o sistema solar inteirinho está em movimento e transformação. Não tem uma coisa fixa nem permanente, né? E a gente perceber isto é ter mais leveza com a vida. Leveza com as dores, com as tristezas, com os sofrimentos e com as alegrias. Quando a gente fica alegre de verdade, mas sabe que passa. E quando fica triste, também fica triste de verdade, mas sabe que passa, que não há nada fixo nem nada permanente. Há uma frase de Buda que diz: nada tem uma entidade substancial, independente e separada. Nada neste mundo tem uma autoidentidade, eu, substancial, tem uma substância aqui, independente e separada não é. Eu não vivo sem água, sem ar, sem alimentos, não vivo sem leituras, não vivo sem outros encontros, sem encontrar pessoas e conversar com elas. Então, tudo isso faz a nossa vida. Por isso, não é fixo. A nossa entrevista hoje, o nosso encontro, tem começo, meio e fim. Sim. Ele vai terminar, por mais que a gente queira continuar para sempre, ele estará sempre em nós. Mas os momentos em que estaremos juntos aqui nesta sala, ele tem começo, meio e fim. Não é permanente. E às vezes a gente tem a ideia de permanência.
Muito. que tem uma coisa permanente em mim, que essa relação com essa pessoa é sempre assim, não vai acabar nunca. As coisas desagradáveis serão desagradáveis para sempre. Não são, não. Você percebe que é desagradável e percebe que tem começo, meio e fim. E deixa acabar. Não dê continuidade àquilo que não é benéfico na sua vida e para você. Perceba o que está me atrapalhando, o que está difícil de eu resolver. Como é que eu peço as bênçãos, né, dos céus, que a gente diz, de tudo que existe nesse universo, que possa facilitar eu atravessar as minhas dificuldades e chegar aonde eu preciso chegar, onde eu posso chegar. E esse eu posso chegar e preciso chegar não é só para mim, não. É perceber que tudo é impermanente, mas aquilo que, quando eu mudo, alguma coisa em mim se transforma, o mundo se transforma comigo. Tudo muda quando alguma coisa muda, né? Isso, é isso mesmo. Essa questão da impermanência, ela tá muito ligada ao contrário dela, vamos dizer assim, desse conceito. E das pessoas, é o apego. É. Talvez. Então, aquela coisa de eu não quero que deixe ir, eu não quero que termine, eu não quero que vá. O apego é um dos vilões da humanidade. É um grande vilão. A gente, sem apego e sem aversão, o caminho é livre. Eu digo que apego é como... Se eu passasse uma cola aqui na minha mão, esse microfone agora é muito importante para mim, para nós, para o nosso som, a nossa voz chegar aos outros. Eu posso ficar pegado no microfone e vou dizer, é meu. Você está olhando, querendo meu microfone, não te dou. Vou passar mais cola na mão, vou pôr outra mão no microfone. Agora sim, as duas mãos estão aqui. Mas eu queria escrever uma coisa. Eu queria pegar aquele livro, eu queria beber um copo d'água, mas eu fico aprisionada, eu fico limitada. Então, o apego me limita. Eu posso usar o microfone, mas sem apego. Eu uso quando não preciso mais e quando não é necessário, outra pessoa vai usar e está tudo bem. Mas se eu estou apegada e não quero que nada mude, minha vida está tão boa assim que eu não quero que mude, ela é movimento. Ela é transformação. E quando a gente flui com o movimento da transformação, aí não muda, porque você é o fluxo da transformação e do movimento. Você flui junto. Então não cria obstáculo com a sua vida, com o seu pensamento, com a sua intenção. Então o conceito de segurança, por exemplo, quando a gente fala de segurança no trabalho, nas relações, é uma questão que se você se torna seguro de si mesmo... Sim. Aí você tá bem, porque as pessoas, a gente sempre vai terceirizar, né? A gente vai sempre culpar as pessoas por algo que tá acontecendo de ruim na nossa vida e a gente vai atribuir ao outro essa responsabilidade de nos passar essa segurança. É isso. É isso aí. Quem tem segurança em si mesmo está seguro no mundo, em qualquer lugar. Até no terremoto. Até onde as bombas estão caindo, tem pessoas em guerra hoje, né? Sim. E a gente pensar, até essas pessoas que estão em situações de guerra, de violência muito grande, de medo, elas tiverem segurança em si, nesse sentido de que eu posso me proteger, e se for minha hora de ir, eu vou bem. É outra coisa importante isso. Na vida nós vivemos e na hora de morrer nós morremos. E na hora de morrer que a gente possa morrer satisfeita que fez o seu melhor. Ficou faltando alguma coisa? Que bom, porque vai ter outra oportunidade. Te deixa para a próxima. Deixa para a próxima. E, Monja, como que a filosofia budista hoje chega nas novas gerações? Nessa geração que a gente estava falando no começo, que é muito, né, é imediatista, automática. Tem um desafio? Como é que é para você falar sobre isso com essa galera mais nova, por exemplo? Não, eu tenho achado muito interessante que os jovens vêm me procurar. Que eu saio na rua e eles querem tirar fotografia comigo. Eu falei, me conhecem, que legal. Por quê? Porque eu entrei muito nas redes sociais e eu faço coisas curtas. Porque qual é a nossa questão hoje em dia? Nós nunca queremos coisas muito longas, como livros. Ninguém compra mais livros muito grossos, queremos tudo muito rápido, queremos a informação o mais rápido possível. Já entendi, não quero mais, né? Então eu procuro fazer coisas que eles chamam de reels, né? Que é um minutinho, acho que eu não sei. É um minuto e meio no máximo. Então, isso é o maior sucesso. Quanto mais mensagens de 1 minuto e meio eu dou, mais sucesso eu tenho. Quanto mais eu fico numa palestra um pouco longa, às vezes eu faço às segundas-feiras à noite, eu entro no meu Facebook, no meu Instagram e o YouTube da nossa comunidade do Zen do Brasil e faço mais ou menos uma palestra de 40 minutos, 1 hora. Aí começo a escrever tanta bobagem, tem tanta gente que não tem o menor interesse, que diz assim, estou com um chumbinho na minha mão.
A primeira vez que apareceu um comentário, estou com chumbinho na minha mão, eu falei, não tome o chumbinho, larga o chumbinho. Não dê para ninguém. É um perigo. Não, nem use na natureza. Gente. Nem para matar rato, gente, para ninguém. Uhum. Ninguém merece uma morte tão sofrida como essa, né? Uhum. Então, aí depois eu percebi que essa pessoa é muito recorrente e, na verdade, ela está querendo visibilidade, ela não está querendo, e está querendo interferir no que eu falo, porque provavelmente ela não concorda com as coisas que eu digo. Então, em vez de ter um diálogo de dizer, puxa, não estou concordando, monja, eu penso de forma diferente, não, ela entra para atrapalhar uma live que está acontecendo. E quando eu percebo que isso está acontecendo, eu já não dou mais atenção. E as pessoas dizem, cancela, não deixa ela entrar. E às vezes eu nem sei como fazer isso. Mas a gente percebe que jovens também são seres humanos como todos nós e também estão à procura. E tem muitas dúvidas. A adolescência é cheia de infância é cheia de dúvidas, a adolescência é cheia de a juventude, a idade adulta, quando você entra no mercado de trabalho e começa a se sentir sufocado. Nossa, o cara que eu achei que era meu amigo escondeu um documento de mim. Fala, não tenho nem amigos mais. O que está acontecendo nesse mundo? Você tem uma decepção com aquilo que você esperava, que era o mundo que ia te acolher com todo amor e carinho, como nós gostaríamos que fosse. Mas nós, como humanidade, ainda não chegamos lá. Eu acredito que vamos chegar. Você acredita? Acredito. Nosso DNA quer sobreviver. A sobrevivência da espécie vai depender dessa mudança do modelo mental. A mudança do eu primeiro, o que eu ganho, qual é a minha vantagem, eu piso em cima dos outros para ter sucesso. Ao contrário disso, como é que eu, junto com todos, cresço? Como é que nós todos juntos vamos ter sucesso? Como é que nós todos juntos vamos ter alimentos? Como todos nós vamos nos respeitar, vamos nos compreender nas nossas diferenças, não querer forçar no outro o meu pensamento, mas reconhecer que há maneiras diferentes de pensar, isso é riqueza. E eu acredito que isso, para nós continuarmos vivas neste planetinha Terra, não só nós duas, mas a grande maioria da população mundial vai ter que dar essa virada. Você acha que mudou um pouco com a pandemia? Durante a pandemia deu tanta esperança, né? As pessoas estavam tão gentis. É porque a iminência do fim isso estava presente, então, né? É isso. E passou, todo mundo já esqueceu. E estão todos bravos uns com os outros, gritando. Até em avião tem pessoas se socando dentro dos aviões por causa do lugar que é marcado. Então, a gente percebe que nós esquecemos. Mas eu falo, isso não é ruim. Falo assim, por exemplo, o parto é uma dor que existe. Se a mulher que teve um filho diz, doeu tanto que eu não vou ter mais nenhum, nós só teríamos filhos únicos, uma né? Vez. Não teriam mais de um filho, né? Não teriam dois. E a gente esquece. A gente sabe que foi doloroso, mas não tem importância porque trouxe muitas benesses também, muitas alegrias e muito contentamento. Então, a nossa mente, ela funciona mais ou menos assim. Na hora que a pandemia estava aí, nós estávamos todos tão angelicais, né? Bondosos, assistindo lives, fazendo yoga, procurando os astros para me orientar. Total, fiz tanta live nessa época, monja. Não é? E depois acabou. Foi passando. Eu lembro de alguém que falou que se a gente não mudou na pandemia, a gente não muda, mas a gente muda. Muda, né? Continuamos mudando. Continuamos. A gente tem uma vaga memória da pandemia, mas a gente percebe que existe uma questão de doenças mentais. De distúrbios mentais, não são doenças, distúrbios, desequilíbrios que acontecem conosco. Com mais facilidade, ficamos menos pacientes, talvez, porque a morte passou tão pertinho, a gente não morreu, então eu preciso fazer e não posso ninguém me atrapalhar, e no trânsito estão um pouco mais nervosos, a gente percebe isso, né? E é um processo interessante de perceber onde nós estamos, nós como humanidade, né? E como é que a gente trabalha com isso? Sim. Tantas coisas feias acontecendo por aí, mas tantas coisas lindas também. Então, em vez da gente olhar só para o lado sombra das dificuldades, a gente olha também para o lado luz, porque essas dificuldades nos tornam mais fortes para poder alcançar essa luz. Com certeza. E a gente sempre fala muito em luz para nós seres humanos, porque a nossa visão depende da luz. Quando está tudo escuro, a gente não vê nada.
Então, fala-se tanto da luz, você é uma luz, sim, porque você me facilita ver a realidade como ela é. E que cada um de nós possa se tornar uma luz para os outros. E não é que uma luz atrapalhe a outra, pelo contrário, uma luz ilumina mais o mundo. E que cada um de nós seja essa luz do mundo, né? E é tão importante você trazer isso, porque as pessoas, quando elas se abrem para um conhecimento ou para uma jornada espiritual, eu acho que acaba muito na busca de líderes espirituais. Sendo que, como a gente estava falando, todos somos professores e mestres dessa jornada. Mas qual que é a importância de uma liderança espiritual, na sua opinião? A gente tem que ter referências, mas não fazer dessa referência um mestre acima de tudo. São seres humanos. E uma coisa que Buda mesmo dizia, depois o meu professor lá no Japão, no século XIII, também dizia, quando você encontra alguém que sabe alguma coisa mais do que você, aprenda. E se a pessoa souber menos que você, ensine. Mas não significa que aquele da qual você está aprendendo, você vai pôr numa plataforma tão superior. Um altar. Um altar, porque o anjo é de vidro, né? Ele pode cair e se quebrar. Então, você não cria uma fantasia sobre esses mestres. O mestre, o grande guru que vai me libertar. Não, a libertação é você. Minha superiora, eu tive com ela no passado, no Japão, ela está com 92 anos, e ela disse assim, as pessoas pensam que sou eu que ilumino as noviças que chegam aqui. Ela disse ao contrário, cada uma que chega aqui me faz melhor. Não sou eu que faço isto. É a procura de cada um que leva a algum lugar. Ela é a orientadora. Eu muitas vezes ia reclamar na sala dela, ela dizia assim, é você que tem que mudar. E eu pensava, essa japonesa não me entende. Levei 8 anos para entender o que ela estava me dizendo. O meu olhar para a realidade, o meu olhar crítico para as outras monjas, para as liturgias, para tudo que acontecia no mosteiro, eu sempre tinha uma criticazinha, né? E ela dizia, você que tem que mudar, não somos nós, não são as outras pessoas. O dia que eu entendi isso, foi uma coisa tão bonita, sabe? Mas já estava na época de eu sair do mosteiro. Mas eu trouxe isso para mim, para minha vida. E você acha que, aí pegando esse gancho, que é importantíssimo, você fala, né, dessa questão da liderança, a questão do ego. A gente pode fazer um podcast inteiro só falando de ego. Ele é tão bonitinho, né? E tão poderoso. Então, muita gente condena, muita gente aceita, e tem uma galera ali que já está no equilíbrio. É isso aí. Queria a sua opinião sobre isso. Então, é isso. O que o Freud vai chamar de ego, no Japão chama de Wagamama. Wagamama quer dizer assim, eu quero, eu gosto, eu acho, eu penso, estou sempre no eu. A gente não sai desse eu. Ele é importante, porque se eu não tivesse uma autoidentidade, vamos dizer, eu não vou comer, não vou dormir, porque eu não preciso, porque o outro comeu, o outro dormiu. Sim. E não é bem assim. Mas ele não é o dono do pedaço. Então a gente trabalha com o eu, não eu. E essa percepção que a gente chama de eu, é o não eu. Uma analogia do monge vietnamita Thich Nhat Hanh, ele pega vamos ver se tem uma folha branca de papel aqui, que eu queria que fosse bem branquinha mesmo. Ele diz assim, vocês estão vendo nessa folha branca de papel? Há uma nuvem, porque se não houver nuvem, não há chuva. Se não houver chuva, não há árvore. Então você viu a nuvem, você viu a chuva, você viu o sol, você viu as estrelas. Viu todos os planetas, você viu a terra, viu os insetos, e lá vem vindo o lenhador, que traz o quê? O machado, o ferro, e ele traz uma boia fria, onde tem um pedaço de pão, aqui tem o campo de trigo. Então, neste pedaço de papel, ele é feito de tudo que não é papel, e quando a gente vê essa relação com o nosso ego, o nosso eu individual, que ele é feito de tudo que não sou eu, aí você sai desse bloqueio de dizer o que é bom para mim. Só vai ser bom para mim se for bom para nós. Se a gente sair da primeira pessoa do singular para a primeira do plural. Então a vida vai ficar mais tranquila. Por exemplo, quem tem filhos, eu gostaria de pôr uma redoma, eu tenho bisnetos. Sim. Uma boa redoma dos meus bisnetos, que nada de mal chegasse a eles. Mas não, eles vão ter que ter as suas experiências. As minhas experiências eu não posso passar para eles. Eles vão ter que passar por dificuldades para se fortalecerem. Então, e não é dizer, eu protejo todo mundo, eu tenho, porque sobe a cabeça. Sobe. Teve um senhor no Japão, ele foi até condenado à morte.
Ele era de um grupo que chamava Aum Shinrikyo. Aum é o Om do yoga, né? Uhum. Que é o som do universo. E ele foi enlouquecendo, ele tinha uma deficiência, ele era cego. Então ele era um massagista, ele foi para a Índia fazer um curso de massagem e voltou empoderado de alguma fantasia de que ele era um super-homem. Ele aparecia para fazer palestra, ele vinha numa cadeira voadora, assim, parecia que estava vindo do céu, vendia água do banho, porque ele era santo, e criou um grupo de seguidores jovens que compravam um equipamento que punha na cabecinha para ter as mesmas ondas mentais do mestre. Estamos falando dessa história, tem um mestre, um superior, um guru, que eu quero ter as ondas mentais do guru, pagava uma fortuna, os pais desesperados, os filhos sumiam de casa, e ele começou a jogar gás venenoso nos metrôs daqueles que não o seguiam. Que isso? Matou um monte de gente, foi preso, condenado à morte, e um grupo de pessoas com ele, porque desviou o caminho. Isso que eu falo, armadilhas do caminho, elas são muito graves algumas vezes. Ele era um bom massagista. E estava tudo bem. E era excelente, foi para a Índia para se espiritualizar e entrou num caminho, desviou-se do caminho. Uhum. E voltou achando que ele era superior aos outros. E com isso criou um grupo, ele era muito inteligente, muito capaz, criou um grupo muito forte, mas ao mesmo tempo com uma ideia de destruição e morte. Quer dizer, era contrário ao princípio da vida. E acabou morrendo por isso, né? Uhum. Morrendo por um desvio do caminho. Então, a ideia do mestre é perigosa, porque se eu acho que o mestre é o grande que sabe tudo, e alguns que a gente sabe aqui no Brasil também, que se aproveitaram sexualmente de pessoas, a gente tem que tomar cuidado com isso. Uhum. Por isso que Buda dizia, se encontra alguém que tem uma coisa boa para te ensinar, pegue essa coisa boa, não olhe seus vícios e seus erros, nem copie, mas pegue, assim, como a abelha, que vai na flor para pegar aquilo que ela precisa para fazer o mel. Ela não é engolida pela flor, ela não destrói a flor. E é assim que nós devemos viver neste mundo, dizia Buda, como uma abelhinha que é capaz de pegar o que é necessário para o seu mel de conhecimento, de sabedoria, e sem achar que a flor é Deus. Porque ela, é claro que tudo é o manifesto, né? Mas ela não é especialmente melhor do que as outras flores porque ela te deu o mel. O ego a gente consegue ver na vida cotidiana, Sim. Né? Mas de um tempo para cá vem se falando muito e vem se mostrando muito. Eu acredito que até com a disseminação das redes sociais, Sim. muitas pessoas ligadas ao autoconhecimento, espiritualidade, elas acabam se mostrando. Sim. E acaba se confundindo muito, Sim. né? A gente vê isso, não vê? Vê bastante. Copiam outras pessoas Muito. E ficam se achando tadinhas, né? E ficam limitadas, porque é exatamente o que faz? Um pouquinho de autoconhecimento é limitante. Mas quando você percebe que ainda tem muito mais para aprender, né? Este dia a gente fez um trabalho que chama Voz Autêntica e tiveram umas pessoas que fizeram uma imersão conosco e todas elas, com a maioria delas dizia, eu quero ser uma influenciadora. Falei, o que vai ser do mundo se todos se tornarem influenciadores? Não, eu tenho um caminho a seguir, monge, eu quero ser uma influenciadora. Peraí, não é só isso, né? A gente pode escolher quem vai nos influenciar, isso já é legal. Com certeza. Você ter o discernimento correto para escolher essa pessoa, eu sigo, aquela não, essa coisa, tem coisas boas aqui, mas também tem umas coisinhas que eu não uso, tá tudo bem. Mas você ter o discernimento correto, esse é o mais importante. E aí você pode funcionar em qualquer trabalho no mundo, em qualquer função. Pode ser professora, pode ser educadora, pode ser faxineira, o que você quiser nessa vida, tendo o discernimento correto. E não que todo mundo vai ser influenciador. Que isso? Virou uma loucura isso agora, né? E cada um tem seu caminho também, né? Tem sua trajetória, tem as suas experiências passadas, tem as suas crenças. E é essa constante mudança. E, monja, sobre expectativas. Também é outro vilão da humanidade, né? Mais ou menos. A gente fala que a esperança foi a última que saiu, que não saiu da caixa de Pandora, né? Mas que também era na caixa das coisas ruins. Sim. Porque você ficou esperando acontecer, não, o que eu faço para que aconteça? O Paulo Freire falava muito isso, esperança de esperançar, como um verbo. Estou esperançando, quer dizer, estou fazendo uma ação no mundo de transformação. E não só de ficar esperando que aconteça, né?
Então, tem que ter um pouco de cuidado com isso, né? As expectativas que eu tenho sobre a realidade. O que eu estou fazendo para que isso aconteça? Como que eu estou me manifestando no mundo para que seja melhor para todos nós? Quais são minhas ações, minhas palavras e meus pensamentos? Porque o pensamento é muito poderoso. E às vezes a gente pensa coisas muito erradas, mas se você tiver em observação de si mesmo, fala, nossa, que pensamento esquisito que eu tive agora, deixa ele passar. Inclusive de suicídio. Eu acho que todos nós, e nós temos em nós, isso também é coisa do Freud, né? Que todos nós temos uma tendência, um instinto de vida e um instinto de morte. Sim, sim. E quando esse instinto de morte chegar e você não está na época de morrer, você apenas fala, oi, bye, bye. Não dá trela. Não dá atenção, não fica trabalhando em cima de uma coisa que não é benéfica para você nem para o mundo. E num mundo tão conectado, sim. A gente até falou sobre o estado de presença e essa questão da força do pensamento. Sim. Como que a gente pratica isso? Não só na autoanálise, mas assim, é um exercício diário, é uma constância? É uma constância, sim. Eu acho que toda a tecnologia, os celulares nos deram uma liberdade muito grande e até um instinto que seja mais, uma ideia, uma sugestão de que seja mais democrático, que todos teriam todas as informações ao mesmo tempo. O tempo todo. Mas não é bem verdade, porque a capacidade de cada um de compreender o que está sendo colocado ali e a capacidade de escolha de cada um não é igual. Então não é que vai ficar todo mundo com as mesmas informações, porque você pode pôr fake news e pessoas acreditam nisso. Sim. Tem personagens que se fazem como muito importantes e convencem as pessoas disso e são uma palhaçada, são uma mentira, são uma falsidade. São o não princípio, né, o não ética, a não moral, o não pensamento filosófico, a não educação, né? E as pessoas admiram isso porque acham que é tão livre. Mas tem uma frase que eu gosto, que a liberdade é inclusive fazer o que você não gostaria de fazer. Porque se você só faz o que você quer, você não é livre, você é preso aos seus apegos, aos sentimentos, às ideias, aos prazeres, vamos dizer, do corpo, da mente, né? A verdadeira liberdade é que você escolhe, inclusive, fazer o que você não gostaria de estar fazendo, mas que você sabe que é benéfico. Que é importante. Que é importante. E o conceito de não mente? Como que a gente aplica, por exemplo, é uma ferramenta, de repente, de transformação ou não? A questão de ser uma ferramenta, talvez, em processos criativos. Porque a mente não é fixa. O Dalai Lama tem essa frase que eu adoro, a mente é incessante e luminosa. É como se fossem raios de luz multicoloridos, e isso são os neurônios, né? O que é mais incrível, esses carinhas perceberam isso há 2.600 anos atrás, mais do que 2.600 anos atrás, e até hoje é verdade. O nosso cérebro é pura eletricidade, são raios luminosos, esses neurônios interconectados uns com os outros, e em cada interconexão uma joia que emite luz em todas as direções. E esta é a analogia que se dá do que é a vida do universo. E nós somos a vida do universo, nós não estamos separados de nada nem de ninguém. E o que a gente faz, fala e pensa, mexe nessa trama. E a gente faz a prática da meditação, da reflexão, da contemplação de si mesmo, é perceber isto. Como é que eu estou mexendo nisto? Está sendo bom para todos nós ou estou pondo bobagem nisso? Estou pondo coisas que não são benéficas. E se eu ponho, aí como é que a gente tira? A gente fala o arrependimento. Tem pessoas que acham que não pode se arrepender de nada. Pode sim. Falei uma palavra errada, tive um gesto que não foi bom, tive um olhar raivoso, sai faquinha do olho às vezes, né? É você perceber isso e falar assim, nossa, e eu ainda sou insuficiente, que interessante. Percebi aspectos meus que podem ser melhorados. É imediato? Não, não é. Mas você se arrepende, o arrependimento é um poema que diz assim, todo karma prejudicial, alguma vez cometido por mim, desde tempos imemoriáveis, devido à minha ganância, raiva e ignorância sem limites, nascido do meu corpo, da minha boca e da minha mente, agora de tudo eu me arrependo. Aí você entra em pureza, porque assume a responsabilidade. Claro que houve provocações, houve uma opção de coisas, mas você geriu um pensamento. Você desenvolveu um pensamento que não era muito bom. Você falou uma palavra que causou
Dor. perturbação e dor. Né? Teve um gesto que magoou, que feriu. Então você se arrepende, que significa eu vou prestar mais atenção para não repetir coisas que não são benéficas. É a força do arrependimento. Então, quando a gente fala da mente não mente, essas inúmeras possibilidades criativas que existem em nós. Perfeito. Então, não limitar-se. Eu sou assim, eu penso assim, e só existe isso para o mundo. Não, fiquei muito pequenininha. Se a gente fizer como uma lente grande angular, uma expansão da consciência, né? Tudo cabe. A grande mente é onde tudo cabe. Tem um monge nos Estados Unidos que ele desenvolveu junto com uma psicóloga esse trabalho que chama Grande Mente, Grande Coração, Big Mind, Big Heart. Uhum. E ele junto com a psicóloga fazia, agora vamos falar, eu sou o controlador, somos a controladora. Então, a controladora quer controlar o quê? Quer controlar tudo. Tudo. Então você assume isso, aí muda de posição na cadeira. Agora eu sou a vítima. Como eu sofro, ninguém me compreende. Agora, assim vai passando vários aspectos de possibilidades da mente humana, até que chega a dizer, você é a grande mente. Tem alguma coisa fora? Não tem nada fora. Nada fora. E junto com isso tem o quê? O grande coração, a grande compaixão. Porque tudo e todos estão dentro, em você e você em tudo. Então aí surge realmente o que a gente chama a mente desperta, iluminada, bondosa, compassiva e sábia. E é isso que a gente trabalha. Perfeito, perfeito. Olha, fiz uma pergunta, ela me... Gente, abriu a mente. Que bom. E, Monja, a gente está já caminhando para o fim da nossa conversa. Eu queria muito saber da sua... Né, de como o budismo trata a questão de karma e dharma. Que hoje tudo é karma. Tudo é karma. Tudo, da menorzinha coisinha até a maior, tudo é karma. Karma virou uma palavra muito fácil. Né? E cômoda, né? É cômoda, exato. Então, eu queria, por favor, que você trouxesse essa explicação para a gente poder entender de uma vez por todas. A gente tem até um livro aí, Karma e Castigo, favor, né? Aqui, vocês podem ler. O Nilo, junto comigo, ele fez um grande estudo sobre isso. Mas é interessante, né? A palavra karma quer dizer ação. Ação que deixa resíduos, que deixa tendência à repetição. E não é toda ação que nós fazemos que tem tendência à repetição. Então, se tudo é karma, karma não existe. Certo. Okay? Agora, tem algumas coisas que são realmente que a gente tanto herdou, como a gente produziu de forma repetitiva, que a tendência é que se repita. E tem coisas boas. Por exemplo, você tem esse podcast aqui que é uma coisa boa. Então ele vai se repetir, é um karma benéfico. Benéfico, ok. Na hora que você sai na rua e briga com uma pessoa e briga com outra e sai brigando com todo mundo, você está criando um karma que não é benéfico. Em outros momentos você está só andando na rua, não é nem benéfico nem maléfico, é neutro. Okay. Então o karma pode ser benéfico, pode ser maléfico e pode ser neutro. As ações que nós colocamos no mundo. E que vão ter reações, vão ter respostas, né? Vão reagir a isso, né? E Dharma significa lei verdadeira. Dharma com letra maiúscula. Dharma com letra minúscula é tudo que existe. Dharma livro, Dharma microfone, Dharma mesa, Dharma cabelo, Dharma carequinha. Tudo isso é Dharma, né? Agora, quando você põe letra maiúscula, chama-se a lei verdadeira. Que é a lei, segundo o budismo, nós temos uma escola, uma tradição, que se chama o Zen budismo, o budismo de Shakyamuni Buda, que vai dizer que tudo que existe está interligado, entrelaçado. Que existe uma interdependência e não uma dependência. Tá. Que somos interdependentes das outras formas de vida. E que tudo... E existe um estado chamado de nirvana, de paz, de tranquilidade, que é possível nesta vida. Então, tem certas leis que regem a vida do universo. E é isso que o nosso príncipe antigo lá na Índia descobriu. Ele sentou-se em meditação e percebeu o que é a realidade. E ao perceber isso, ele começou a ensinar. Isso vai chamar Dharma, os ensinamentos do Dharma de Buda. E o karma é exatamente a lei da causalidade, que tudo que existe é uma causa. Mas é preciso que haja uma condição. E quando causa e condição se unem, algo se manifesta. Se a causa ou a condição se modificar, isso também desaparece. Então não é fixo nem permanente. Agora, tem karma fixo, karma permanente também. E karma que não é fixo nem permanente. Você veja bem, antigamente a gente dizia assim, você nasceu uma menina.
Hoje em dia, até o sexo nós podemos mudar. Antigamente era impossível. Certo. Você nasceu nessa família, isso não tem jeito. Não você tem nasceu como. dessa família mesmo. Você pode brigar com a família, dizer, não tem mais nada a ver com vocês, mas você é filha dessa comunidade, desse grupo de pessoas. Então, isso é um karma fixo. O que você faz com isto? Você pode simplesmente seguir, ser exatamente igual aos seus ancestrais foram, ou você pode descobrir um novo caminho. Isso vai depender de você. Então, você tem um karma que não é fixo. Embora eu tenha todas as características desta família, o pensamento deles, a maneira deles ser no mundo não é exatamente igual ao meu. Mas baseado no que eles me deram oportunidade de conhecer, eu pude ter outros conhecimentos e seguir outras rotas. E isso é que é a beleza da vida. Nossa, isso é de uma grandiosidade. É. Abre muita coisa, porque hoje a gente se fala muito de crenças, de padrões, e aquela, né, síndrome de Gabriela, nasci assim, vou morrer assim. É isso aí. Né? Mas a não gente pode sim fazer essa transformação Pode. e se tornar, né, de um karma fixo a algo mutável. Isso. Nós podemos transformar a realidade com a nossa vida, a nossa presença, o nosso olhar. Mas é preciso um esforço. Não é uma coisa que cai do céu, não. É você indo adiante. Tem duas teorias dentro do budismo. Tem uma da teoria que é do Buda Amitabha, que chama o Buda da Luz Infinita, que basta você invocar o nome desse Buda uma vez, em pura fé, que ele te leva para esse estado de pureza e de clareza. Então as pessoas dizem Namu Amida Butsu, quer dizer, honra suprema ao Buda da Luz Infinita. Olha. E tem outra escola, que é mais a minha, que é do Zen, que fala tem que ser a sua força, a sua determinação, a sua procura. Não é só a fé em algo fora de você, mas quando você une as duas coisas, a fé nessa força maior, que não é só você, mas é a sua força, que se junta a essa força e pode fazer qualquer coisa. Então as transformações acontecem. E você não é só uma repetição dos erros do passado. É meu karma estar sofrendo? Não. É meu karma estar passando por esse sofrimento? É. Mas como é que eu saio disso? E na hora que eu saio, como é que eu levo outras pessoas a sair também? Como é que eu mostro esse caminho? E não fico prisioneira desse karma. Então tudo começa e tudo se estende no questionamento. É isso. Como a gente começou a nossa conversa. É isso mesmo. Muito bem. Bom, já me fala dos seus livros, por favor. Aqui. Qual foi o último? A última é esse aqui. Em cada instante nascemos e morremos bilhões de vezes. Que é exatamente o que a gente fala. Tá falando. Transformação, gente. Está tudo se transformando. Fala um pouco sobre a velhice. Eu estou com 77 anos de idade. E é uma época que a gente começa a refletir. Você vai ver. Eu espero, A gente começa a refletir sobre a finitude, né? E eu tive com o Ailton Krenak, né, que é um indígena, um poeta, um filósofo, e ele diz, para nós, povos originários, não tem finitude, o mundo não acaba, nós também não acabamos, tem começo, meio e recomeço. E é sempre um ciclo contínuo de transformação. Então o livro fala um pouquinho sobre isso, não ter medo da velhice, não ter medo das mudanças, das transformações, que tá tudo bem. E esse aqui, para quem quiser se aprofundar um pouquinho mais em karma, né? Falando, porque tá banalizado. Pensa que é um castigo. É meu karma passar por isso. Peraí, será que é seu karma? Que causas e condições você criou e como é que você muda essas causas e condições para ficar mais brando, vamos dizer assim. Por isso que a gente fala que o arrependimento transforma o karma. Com certeza. Na hora que você o ato de se arrepender. Se arrepende, você muda aquilo. Entra em pureza. E esse é o Zen para Distraídos. Que foi feito aqui na Rádio Vibe Mundial, programa Momento Zen. As pessoas antigamente, elas mandavam perguntas pelo telefone e a gente foi tomando nota e disso virou esse livro. E é quase que um manual de budismo, porque as perguntas de quem não conhece budismo estão respondidas. Do zero, praticamente. Do zero. Muito bem. Monja, a Mystic, além, né, de portal de notícias, a gente tem um podcast, ela tem uma loja também de produtos. Sim. E a gente queria te presentear com um kitzinho. Obrigada. Opa. São alguns itens que a gente falou assim, acho que a Monja vai gostar dele. Incenso, gente. Incenso sempre, né? Aqui, se você quiser abrir, deixa eu abrir para você. A gente tem um japamala de pedras de quartzo rosa. Olha que lindo, que é o amor puro, gente, não exatamente. Seguindo, para ela continuar seguindo mais 70 anos fazendo Oba! Vocês vão ter que me aguentar, hein?
Aí aqui é para a gente colocar o incenso, gente. Quem não sabe é assim, ó. Tem um budazinho aqui e aqui a gente coloca o pauzinho do incenso e ele vai. Aqui, E esse aqui são os que lindo! chakras. Que bonito! Para pendurar no seu lugar de meditação, na sua casa, onde você quiser, como uma lembrança dessa nossa conversa tão enriquecedora e cheia de mudanças, com certeza, não só para mim, mas para todo mundo que está assistindo, está acompanhando. Nós. Muito obrigada, agradeço muito. Gratidão, presentes maravilhosos. E terei muito prazer e muita honra de estar com eles, usá-los e sempre pensar no seu bem e de todos que seguem o iMística. Gratidão imensa por ter vindo, aceitado o nosso convite, de estar aqui. Nossa, foi uma grande aula. Com certeza, quem tiver acesso, quem estiver assistindo, com certeza vai ter a sua vida transformada. Muita gratidão. Que assim seja. Muito obrigada. E a gente vai ficando por aqui com esse episódio incrível. Semana que vem tem episódio inédito, então comenta, compartilha com todo mundo. Não esquece de ativar o sininho e seguir, claro, o nosso canal por aqui. Um grande beijo, um abraço e até a próxima.